Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live e na noite de hoje eu convidei o Tarik Augusto, ele que é estudante do 7º período, mas antes vamos agradecer o Alberto aí pelos trabalhos técnicos. O Tarik, a gente vai falar desses desafios, né, da pandemia do novo coronavírus, mas antes eu quero te agradecer aí pela sua participação aqui no canal Vamos Falar de Política, tudo bem? Oi, Helena, boa noite. Eu que agradeço aí o convite. Eu acho que é muito importante a gente poder discutir sobre essa situação que a gente está passando, muito atípica, né? Mas a gente está aprendendo cada dia que a gente está passando por isso. Verdade. Tarik, vamos começar então falando desde quando surgiu aí essa pandemia aqui no Brasil. Qual que foi o seu primeiro pensamento aí com relação a essa situação? Então, na questão da faculdade em si, a própria universidade não estava preparada para um momento como esse, né? Principalmente os alunos mesmo. Mesmo tendo já todo o sistema online, que a gente já tinha uma matéria específica à distância, mesmo assim foi uma dificuldade muito grande a gente acostumar com essa ideia. Porque, querendo ou não, é uma novidade, que é uma novidade não muito boa, principalmente pela tensão que a gente está passando, né? E parece que a cada dia vai aumentando essa angústia de não saber o que vai acontecer, porque fala-se muito na questão de economia, né, de girar economia, de voltar a comércio, de voltar a funcionar shopping, né, restaurante, essas coisas assim. E escola, faculdade não está entrando em nenhuma dessas flexibilizações, né? Então a gente fica aí sem saber, de fato, como que vai funcionar essa questão da educação, né, no país, porque graças a Deus a gente, né, que está na faculdade, a gente está conseguindo, né, ter um suporte aí dos professores nas aulas, né, mesmo que à distância, mas só que tem gente que está em escola pública, por exemplo, que não tem suporte nenhum. Então, se a gente for colocar, né, parar para pensar nessas pessoas, colocar no lugar delas, imagina como que vai ficar tudo isso, né? Então, esse ponto, eu não tenho nem que reclamar, porque está sendo muito bom o suporte que eu estou tendo da faculdade, dos professores, mesmo que à distância, é angustiante, não vou negar, é muito. Só que o fato da gente de parar e pensar nessas pessoas que não têm esse suporte nenhum, né? Que não teve nenhuma aula online até hoje, então é muito complicado. E você levanta um ponto assim que eu até discuti um dia desse aí em um debate com relação às pessoas que não têm acesso à internet, que é uma parcela bem significativa. E aí a gente se deparou nessa situação de pandemia, na minha visão, foram vários questionamentos, e como você bem disse, são muitos, né, ainda sem respostas, mas com relação ao Enem, eu fiquei um pouco espantada, sabe, Tarik? Você que é estudante, eu também voltei para a sala de aula, agora eu voltei a fazer uma outra graduação, e a gente está vendo aí as dificuldades de que, mesmo que a gente tenha aí há um bom tempo o aparato tecnológico, a gente não está preparado para muita coisa. Então, eu me assustei com relação, sabe, à questão do Enem, que foi lançado já para alunos que não têm nem a mínima a condição, às vezes nem tem condição de ir à escola, e aí de usar a plataforma. Qual que foi a sua visão com relação a isso? Você acompanhou esse caso? Então, acompanhei e fiquei extremamente feliz depois de saber que teve o adiamento do Enem. Porque, imagina, estava passando propaganda, né, na televisão do governo em relação a essa questão de manter, de que vai ter todo o suporte, né, em casa, com aulas em TV aberta. Eu sei que está tendo essas aulas na TV aberta, só que quem não tem televisão? Por exemplo, tem gente que não tem computador, não tem nada, não tem um celular. Quem dirá uma televisão? Entendeu? Então é muito complicado essa questão da gente viver na nossa própria bolha, que nem muita gente faz. Não sai da sua bolha. Não olha. Justamente, oi, Pode falar. desculpa. Foi justamente esse recado, ó, você estude aí do jeito que puder, mas às vezes esses adolescentes, né,
estão, às vezes não tem nem como estudar, às vezes não tem livro, e aí o professor em sala de aula é o grande respaldo, né? E aí se deparou com essa situação. Pois é, é que nem eu tinha falado, essa questão de ter o suporte de um professor. A gente, graças a Deus, tem gente que tem. Agora, você falou da questão da rede pública, né? Gente, tem desde de março, né? Tem aluno que não teve um contato sequer com um professor. Nem um WhatsApp, nem um e-mail. Porque realmente tem aluno que não tem meio para isso. Não tem um celular, a família não tem uma forma de contato, nem com a escola, né? Vamos dizer assim. É muito complicado. A gente está falando a gente fala sobre essa questão do Enem, né? De que tem gente que consegue estudar, tem suporte para isso, mas a gente também tem que pensar na questão de todo mundo que consegue? Às vezes o governo coloca uma propaganda como essa para incentivar o estudo, é super importante, é um momento muito bom para poder realmente estudar, mas quem pode, né, Helena? Tem gente que não pode. Não Tem gente que pode. E tem gente que não tem estrutura, né? Porque a educação, não. ela não é só na escola, começa em casa. Às vezes a criança não tem aquela estrutura em casa. E olha, Tari, eu estou falando isso, eu estava conversando com algumas mães, sabe? E dessa falta de contato. Eu acho que, como eu te falei no início, a gente mesmo tendo o aparato, a tecnologia, a internet aí há um bom tempo, e foi até tema, por exemplo, na minha monografia, eu falei do jornalismo colaborativo na Coreia do Sul, e já tem mais de 10 anos que eu sou formada. A gente tem ainda hoje essa falta de acesso, né? E aí eu estava conversando com umas mães e elas estavam me falando da dificuldade e de como que os governos, tanto municipal como federal e como estadual, estão despreparados com relação a uma continuidade do ensino via EAD. E olha, a gente estava conversando com essas mães e elas estavam falando assim que os filhos e elas mesmas, elas também estão extremamente perdidos, isso na esfera estadual, aqui, já que a gente está falando aqui de Minas Gerais. E eu acredito que, conversando com outras pessoas de outras cidades, as pessoas estão completamente perdidas. Pois é, a gente pega aí, a gente sabe que tem né, que tem municípios que estão tentando dar um suporte para famílias, né, principalmente aí da rede pública, que a gente pega como exemplo aí essa questão. E hoje mesmo eu estava lendo a questão de verba, que tem município que está utilizando, é um município bem próximo da gente, que é Ibirité, não envolvendo essa questão de educação, mas na forma de querer ajudar uma família num momento como esse, que é pegar a verba que seria destinada para alimentação básica, né, da merenda escolar, e tá entregando cesta básica para as famílias. Então, assim, graças a Deus está tendo isso. Tem município que está tendo esse olhar para essas famílias. Agora falta só o olhar para a educação, não pode parar, né? Imagine até o final do ano dessa forma. Como que será Não, que vai ser? não, e como que as crianças, Entendeu? por exemplo, eu estimulei o meu filho, a gente fez um programa de ensino até que ele restabelecesse o contato com os professores e tudo. E aí eu fico pensando, se eu tenho essa condição de estar por perto, imagina aquela criança que não tem os pais por perto para aquela orientação, né? Porque nessa falta do professor. E me comoveu muito, por exemplo, não sei se você chegou a ver um vídeo de um garotinho que ele mandou um áudio para a professora chorando, falando que ele sente falta. E às vezes a criança tem aquele refúgio escolar também, né? Porque a gente sabe que muita criança aí vive em uma situação bem colocada o que você pontuou aqui. Mas, Tarik, eu queria te perguntar agora, com relação a você, quais foram os seus principais desafios? Você que está aí caminhando já para a formação do seu curso, né? Já está no 7º período, é isso? Está entrando no processo aí de TCC, que é um Isso. processo complicado também. E como que você está encarando? Quais foram os desafios para você com relação à pandemia do coronavírus, você como estudante de jornalismo? Então,
como estudante, eu tenho encarado isso como um momento de aprendizado. Eu sei que não é um momento fácil, jamais será fácil, só que, assim, é uma rotina nova, né. Eu acho que nem pode falar que é uma rotina, é uma atividade nova que a gente está fazendo. O fato da gente ficar dentro de casa para exercer todas as atividades do nosso dia, chega a deixar a gente extremamente, a gente fica muito mais cansado. Olha que você está dentro de Ah, casa. é verdade. A gente fica cansado, na verdade, não é nem fisicamente, é mentalmente. E, Verdade. assim, eu tento manter um cuidado também com a própria saúde mental, né, eu tento ler algumas coisas que possam realmente me ajudar, porque a gente ficar dentro do nosso próprio quarto, a gente acha que a gente está, né, fazendo algo bom para nós mesmos, mas não. Você tem que fazer coisas diferentes. É por isso que eu Coisas. acho necessário o fato de, graças a Deus, né, eu morro de vontade de voltar à vida que a gente tinha antes, que é poder ir para uma sala de aula, ir para um lugar, sentar, fazer algo diferente, porque o fato de você ficar dentro de casa, às vezes, não é, benéfico. E eu sei que não é. E é Já tem impressionante como estudos a gente disso. tem, sim. E é impressionante como a gente sente falta, né? Eu acho que é um período de muita reflexão. Eu, por exemplo, eu fiquei impressionada como que eu consegui viver sem salão de beleza. Eu não conseguia. Impressionante. Tipo assim, eu não, sabe? É impressionante como você se vira com algumas coisas. E para mim, trouxe de aprendizado que o menos é mais, entendeu? Sim, Então, esse foi a grande lição para mim. E dar valor ao que se tem. Agora, com relação ao que você está falando da sala de aula, é impressionante como que a gente sente falta. E às vezes a gente fala, nossa, tem que ir para a aula. Mas aí, como que fez falta, né, esse contato com os professores, com os colegas de classe, no trabalho? E uma outra coisa que é fundamental, não sei se você tem essa percepção. Nós, brasileiros, nós gostamos do abraço, do sim. né, e como que isso faz falta para a gente chegar perto da pessoa e você não poder tocar aquela pessoa, né? Para o pessoal que está acostumado com isso, como no Japão, por exemplo, em outros países, né? Não posso Mas isso fazer é muita diferença. normal. Mas para a gente, é engraçado que quando a gente vai na roça, não sei se você já teve a oportunidade, você que é novo, mas você já deve. Lá todo mundo cumprimenta. Hoje a gente sai na rua, todo mundo está cumprimentando e como se a gente tivesse na roça mesmo. E isso é tão legal, assim, rever esses valores, né? Assim, tipo, você sair tão feliz. Uhum. Primeira vez que eu saí na rua, assim, aquele sol batendo no meu rosto, que alegria, eu agradecendo a Deus. E eu tenho amigas e parentes morando fora do Brasil, que passaram pela situação de epicentro da doença, como a gente está passando agora lá na Europa. E, tipo assim, foram dias enclausurados mesmo, com sujeição de multa. A gente não chegou a tanto. Mas eu queria uma análise sua, rapidamente, Tariq, de como você viu essa questão aí é, de acabar tirando o nosso direito de ir e vir por conta de uma pandemia. Qual foi a sua visão? Então, só para poder complementar a questão da gente ser brasileiro, a gente sente mesmo muita falta do contato com outra pessoa, e acho que a gente vai valorizar muito os contatos reais, pessoalmente, quando tudo poder voltar ao normal. Acho que a gente vai aprender a Cadê? valorizar e esquecer essa coisa de celular, de ficar preso em celular quando a gente está com outra pessoa pessoalmente. Porque antigamente a gente era muito assim. Eu falo antigamente porque eu tenho certeza que a gente não vai ser mais assim. Acho que isso vai É, servir como um aprendizado. Agora, essa questão do direito de ir e vir. Acho que foi super necessária essa pausa, assim, sobre tudo que a gente estava fazendo. Acho que a gente estava precisando. Acho que foi um alerta para todos nós, sabe? Agora, eu acho que foi. Acabou que está sendo uma coisa tão longa que o tempo tá passando, parece que você tá perdendo tudo que tá, sabe? A coisa tá passando e você dentro de casa sem poder fazer nada. Tem gente que tá conseguindo fazer muita coisa, agora tem gente que não pode nem ter casa. Então você verdade. imagina.
que está ali vendo a coisa passar, tudo fechado, sem ajuda de ninguém, que antes poderia ter ajuda e hoje não tem ajuda. Tem gente que está podendo estar dentro de casa, receber um delivery. Tem gente que está dentro de casa só estando, sem um ovo na geladeira. Então, assim, é muito complicado. E o fato de flexibilizar, eu acho que é necessário, mas no tempo certo. E também sem desespero, sem, sabe? Tem que ter realmente uma flexibilização para a coisa andar, para a gente poder conseguir conquistar as coisas novamente. Porque com cautela, né? querendo, pois é, querendo ou não, a gente tem que voltar à nossa vida, mas tudo com calma. A gente não precisa correr contra o tempo. Se a gente esperou até hoje, olha só, a gente está 3 meses aí de pandemia, que foi declarada pandemia. A gente não está vivendo até hoje? Claro que muita gente morreu, já são mais de 30 mil mortos. Só que é uma doença que vai estar aí, Olena. Só que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, mas as pessoas também têm que se conscientizar. Tem gente que está saindo na rua sem máscara, sabe? Ainda eu vejo pessoas na rua sem máscara. A gente vai no supermercado, tá indo uma montoeira, tá indo a família toda, sabe? Eu acho que para muita gente pessoas não precisam, caiu, sabe, não, eu acho que caiu a para muita ficha. gente assim, não chegou, porque a doença não chegou em alguns pontos, em alguns bairros, até eu fui em um bairro essa semana, e aí a pessoa, aqui no meu bairro não tem disso não, isso é só coisa de gente rica. Mas aí acho que as pessoas ainda não têm consciência. Assim, se você parar para pensar, é muita gente que morreu, são mais de 30 mil, né? A gente teve recordes de morte em um único dia, né? Mais de 1.000 mortes em 24 horas, isso é estarrecedor. E aproveitando que você pontuou com relação aí ao número de mortes, Sari, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria saber assim, qual que foi sua visão? A gente está vivendo um período bastante conturbado desde que a gente teve as eleições em 2018, com o presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem vivido crise sanitária, crise política e crise de instituições, né, já que a gente está vendo aí instituições uma interferindo na outra. E é uma coisa assim muito preocupante, né? Porque além da vida estar sendo sempre questionada, a gente precisa aí de ter um controle na nossa esfera política e nessa pirâmide que venha lá do topo, que é o poder do executivo. E eu queria saber, você como estudante, e você no seu contato com os seus colegas de classe, como que vocês têm encarado essa confusão toda que a gente tem vivido aqui no Brasil? Então, em relação à questão de números aí de casos confirmados, que aí já ultrapassou quase meio milhão, e aí mais de 30 mil óbitos, isso é simplesmente por nossa própria culpa. É culpa do próprio brasileiro, sabe? Porque a gente teve o exemplo claro ali pra gente, que foi o que aconteceu na Europa. A gente conseguiu fazer uma pausa antes, a gente estava parado já. Então, as pessoas começaram a não acreditar nisso e foi tentando, né, seguir a vida normal, só que não pararam para pensar. Eu acho que a questão igual teve no último domingo manifestações em Brasília, para o governo e também em outros municípios. Eu estava lá. E o que acontece? O que a gente vê e aquela aglomeração, sabe? O próprio presidente do país sendo contra uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e outros diversos especialistas, entendeu? E isso, querendo ou não, ele é um cargo superior. Então, se ele fala alguma coisa, tem gente que vai seguir o que ele está falando. A gente não segue a orientação de um especialista, tem gente que acredita que ele também ele é especialista para uma pessoa, entendeu? Se a gente tem uma pessoa aqui que é o nosso, sei lá, o nosso prefeito aqui de Belo Horizonte, por exemplo,
ele dá uma orientação, quem gosta dele, quem segue ele, quem confia nele, vai seguir aquela orientação. É verdade. Entrevistei pesquisadores que fazem pesquisa com relação a fake news, de pessoas que escutaram e receberam no WhatsApp que tomar álcool seria bom para o coronavírus, e que foi lá e tomou. Então, se eu tenho no topo do nosso ordenamento jurídico uma pessoa que fala somente para os seus eleitores, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele trabalha num sistema de engajamento para os seus eleitores, não para a pessoa que não concorde com ele. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo essa manutenção. E aí acaba que trazendo uma grande confusão, porque a gente não governa, quem está aí governando, ele não pode ficar governando pensando somente num único público, já que ele governa para todos, né? Pois é isso que eu estava reparando. E estava até discutindo com um colega meu. O problema, eu acho que está aí. Ele está esquecendo que foi eleito pelo Brasil. Ele foi votado, ok. Só que ele está exercendo o cargo dele só para o eleitorado dele. E está esquecendo que existe a outra parte do Brasil, entendeu? Que mesmo no dele entrou nessa democracia, porque votação eleitoral é uma democracia, entendeu? E aí ele, como político, está ignorando simplesmente esse fato, entendeu? Okay, que é muito triste. Muito triste, mas dias melhores virão. Quero te agradecer a participação aqui no canal Vamos Falar de Política. Muito obrigada, Tarik. Fiquei muito feliz. Para quem não sabe, o Tarik, nós já trabalhamos juntos na TV Bandeirantes. Já encontrei com ele em outras situações, né, no julgamento do caso Bruno, e a gente já se conhece há um bom tempo. É um menino aí que tem um futuro brilhante. Te agradeço muito a sua participação aqui no canal, viu? Helena, eu que agradeço. Eu acho que é muito necessário a gente, num momento como esse, a gente discutir sobre o que a gente está vivendo, sobre a situação que o país está passando, para abrir a nossa mente mesmo, sabe? Tem muita gente ainda que precisa se conscientizar sobre tudo que a gente está vivendo. E desejo sucesso aí para o canal também, tá? Obrigada, muito obrigada. Até a próxima, então. Agradecendo, então, você que ficou aqui nesse debate, muito obrigada. Agradeço também ao Alberto pelos trabalhos técnicos e vamos falar de política sempre. Até mais.